E agora, caro telespectador, eu quero convidar você para o momento mais especial, momento de meditarmos juntos na Palavra de Deus. E agora eu quero convidar você a ler comigo um texto especial em Apocalipse capítulo de número 6, onde a Palavra de Deus diz assim: a seguir, observei quando o Cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro segurava um arco, e recebeu uma coroa, e ele cavalgou como um conquistador para conquistar. Quando ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vá. Outro cavalo saiu, o vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando ele, Jesus, quebrou o terceiro selo ou abriu, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que soava como uma voz de dentro dos 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por um salário de um dia, e 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Não estrague o azeite e o vinho. Quando ele, o Cordeiro, Jesus, rompeu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vá. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, aparentando estar doente. O nome do cavaleiro era Morte e Inferno, e o Sheol, o inferno, o seguia, e foi-lhe dada autoridade para matar 1/4 do mundo, ou 1/3 parte da terra, pela espada, pela fome, por pragas e também mediante os animais selvagens da terra. Bem, caro amigo telespectador, eu quero convidar você a meditarmos juntos, eu e você, na Palavra de Deus, em um dos textos mais complexos e temidos e estudados por estudiosos, que é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, caro amigo telespectador, ele está dentro de uma época negra, terrível, um tempo predito na Bíblia como juízos catastróficos da parte de Deus. Essa época na Bíblia Sagrada, chamado a Grande Tribulação, aonde se manifestará os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o tema dessa mensagem é exatamente esse: os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são juízos de Deus na abertura dos 4 primeiros selos. O primeiro cavalo, como foi lido aqui no Apocalipse capítulo 6, é o cavalo branco. O segundo cavalo que sai na abertura dos selos é o cavalo vermelho. E o terceiro selo aberto por Jesus Cristo é o cavalo preto. E o 4º selo aberto, como ora acabamos de ler para a meditação, é o último cavalo, que é o cavalo amarelo. Eu quero mostrar para você que estes 4 primeiros juízos vai ser para Deus descarregar a sua ira, a sua vingança, como está profetizado em Isaías, capítulo de número 61, no versículo 2, aonde Jesus, quando abriu o texto de Isaías, no capítulo 4 de Lucas, mostra que Jesus leu a profecia de Isaías e cerrou o livro ou fechou, e faltou-se cumprir aquilo que os profetas chamam o dia da vingança do nosso Deus. Que dia é este? Será o dia mais triste, a época mais terrível, negra, dura de se imaginar
o tormento que há de vir sobre a face da terra. Quando nós falamos sobre as sombras e a manifestação dos 4 cavaleiros do Apocalipse, isso preocupa muita gente, porque a palavra de Deus é fiel e ela não volta vazia. A Bíblia prediz, através de Jesus Cristo, um tempo que a Bíblia denomina claramente nas profecias de grande tribulação. A grande tribulação, senhoras e senhores que podem me ouvir nessa oportunidade, ela é intitulada pelos profetas como grande tribulação, é um dos termos usados na Bíblia. Outro termo usado é o tempo de angústia para Israel, para os apóstatas e para os gentios que vivem na prática do pecado e desobedecem a Deus claramente, como está em Daniel 12:1. Também a grande tribulação é denominada na Bíblia como angústia de Jacó, como está em Jeremias 30, versículo de número 7, e também a chamada a tentação que há de vir sobre toda a terra, como está registrado em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10, e também o grande dia da ira, como também em outras passagens é chamada de ira futura, e também da ira do Cordeiro em Apocalipse 6,16. Outro texto é a vingança de Deus, Isaías 61:2, como eu já vos acabei de falar, e também o grande e terrível dia do Senhor, como profetizado em Joel 2:30, ou o dia de trevas e de tristezas, como em Joel 2:1 e 2, capítulo 2, versículo 1 e 2, e também em outros textos, como laço sobre os que habitam na terra, como em Lucas 20, versículo 21, versículo 35, e também o dia do Senhor é chamado a grande tribulação ou uma assolação, como em Joel 1,15. Que época é essa? Talvez você esteja me perguntando, mas o que é grande tribulação? O termo grande tribulação vem do latim e significa comprimir, apertar, esmagar e pisar. É um termo que menciona na época em que os judeus iam fazer o suco de uva, o vinho. Eles pegavam as uvas, jogavam num local chamado lagar e eles pisavam. Em outro sentido, significa pôr à prova, significa pisar, esmagar. Em alguns textos é chamado de beco sem saída. Este será um tempo onde Deus estará trazendo justiça, onde Deus vai descarregar juízo sobre a terra por causa dos grandes pecados da época pecaminosa em que estamos vivendo, e os homens pensam que Deus faz vistas grossas às suas más atitudes, e os juízos de Deus são mencionados na Bíblia, que eles virão no Apocalipse em selos, em trombetas e em taças. São 3 formas de juízo. Observe: selos, trombetas e salvas ou taças, onde Deus vai descarregar da sua ira sobre a terra, como eu acabei de mostrar, em um tempo chamado grande tribulação. Eu quero mostrar para você que um dos primeiros selos a serem aberto é o cavalo branco. Muitos estudiosos têm se questionado qual o significado deste cavalo e qual o significado do seu cavaleiro. Talvez você já tenha se perguntado, mas o que representa a abertura desse selo? Eu fui estudar a Bíblia Sagrada e o estudo aprofundado me mostrou que este cavalo branco é uma figura terrível que nós denominamos em teologia como o anticristo. Este cavalo branco na Bíblia Sagrada é um simbolismo de uma ditadura mundial, de uma época em que um homem chamado na Bíblia de o anticristo, a besta, o iníquo, o homem do pecado, a besta de Apocalipse 13, a que surge do mar,
é um déspota, um tirano que vai assumir o poder mundial, e que a Bíblia Sagrada, em simbolismo, em linguagem simbólica, uma linguagem que expressa a realidade do que vai acontecer na terra nesta época tenebrosa da grande tribulação. No romper do primeiro selo, a Bíblia mostra que sai um cavalo branco. A figura do cavalo branco fala sobre velocidade, porque o cavalo na antiguidade, na Bíblia, ele era usado para batalhas por causa da sua velocidade. Outra característica é a força do cavalo. Esta figura de força mostra o ímpeto, a velocidade com que a besta, o anticristo, vai dominar o mundo, e nesta sua destreza como a de um cavalo, nesta sua esperteza, nesta velocidade de conquista como de um cavalo, o anticristo vai dominar o mundo. E o branco na Bíblia Sagrada significa paz, significa pureza e justiça. Só que nós devemos atentar que este cavalo branco é uma falsa paz, é uma falsa justiça, e é uma aparência daquilo que o anticristo na verdade vem prometendo. Na verdade não tem nada de paz e de pureza, porque nesta época na verdade estará se manifestando um dos mais terríveis homens da história humana, pior do que Hitler, que matou milhões de pessoas. Será a figura do anticristo, que a Bíblia na verdade não revela o seu nome, mas dá pistas, características de quem vai ser este personagem. Algumas das características do anticristo é que ele vai ser um enganador, ele vai ser um rei tirano, que vai ser recebido por todas as nações. Todas as nações vão clamar e já estão clamando por um líder mundial. E quando este líder assumir o poder, a primeira coisa que ele vai fazer é impor leis severas, duras e tiranas, leis marciais, e todos os homens da terra terão que serem microchipados, vão receber uma marca, diz a Bíblia Sagrada, uma marca que a Bíblia denomina como 666, e todos que não obedecerem vai ser a lei de guerra. Não obedeceu, literalmente vai morrer ou vai ser torturado. Esta figura do cavalo branco, ela condiz com a mesma figura de Apocalipse capítulo 13, onde a Bíblia diz que uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ela se manifesta do mar. O mar na Bíblia fala de nações, de pessoas, multidões, aonde vão eleger um líder mundial. E hoje nós percebemos que a ONU, a Fundação Rockefeller, o Clube de Roma e tantas outras fundações e entidades e nações clamam por uma liderança mundial, e não está próximo, eu creio, de se manifestar uma figura mundial. Mas nós acreditamos que antes que se manifeste esta figura, a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada da terra. Nós não vamos participar da grande tribulação, pois nós entendemos que a grande tribulação, ela está destinada claramente àqueles que desobedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Esta figura do anticristo, ele vai dominar a terra através do engano, através do poder de Satanás e através do seu poder de convencimento e de toda a tecnologia do aparato tecnológico e nuclear da época, pois o anticristo assumirá o controle da terra e colocará suas imposições, e uma delas é que todos recebam a sua marca, que a Bíblia claramente diz que vai ser os 666. O primeiro juízo sobre a terra é a manifestação de um homem chamado Anticristo. Quem é este homem? A Bíblia chama o filho da perdição. A Bíblia o chama o iníquo. A Bíblia o chama o homem do pecado. A Bíblia o denomina em Daniel como o chifre pequeno. Quem é este homem? É um homem que estará completamente possuído por Satanás.
e ele vai impor as suas ideias para o mundo, vai aparentar uma paz, por isso o cavalo branco. Ele vai chegar numa velocidade como a de um cavalo da antiguidade. Ele vai aparentar uma paz mundial para os corações humanos, e na sede da unidade mundial os homens cairão em um laço, pois a Bíblia chama esse tempo de laços sobre os moradores da terra. Porém, a Bíblia na profecia adverte em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3, que quando disserem a paz e a segurança, então haverá repentina destruição. Quando os homens pensarem que a tecnologia trouxe paz, que o governo mundial trouxe paz, que as armas bélicas, químicas e biológicas trouxeram paz, a Bíblia diz que então aí sim virá o fim de toda a raça humana, porque começará os catastróficos juízos de Deus. O primeiro selo é um selo terrível, porque é o selo do cavalo branco, é o selo do engano, é o selo aonde o cavalo branco vai chegar com velocidade, vai dominar, conquistar e marcar toda a população da terra com a sua marca enganosa. E a maioria, diz a Bíblia, das pessoas da terra, eles receberão claramente essa marca, porque vão apostar numa boa tecnologia, numa facilidade para suas vidas, mas não haverá um engano maior do que isso, porque por detrás desta marca, diz a Bíblia, que vai estar adoração ao próprio diabo. Leia isso em Apocalipse capítulo 13. Eles vão adorar a um homem chamado Anticristo, a besta que surge do mar, e também o homem do cavalo branco. Por que eles vão adorar? Porque ele trará uma época de aparente paz, de aparente organização das nações mundiais. Então o anticristo, assumindo o poder, ele vai exigir claramente a adoração para si, e todos que não quiserem adorar este cavaleiro do cavalo branco, que é um conquistador e que a Bíblia prediz que ele saiu vencendo, e para vencer, quem não quiser adorá-lo vai ser claramente eliminado da terra. Por isso, queridos, é tempo de nós buscarmos ao verdadeiro Senhor, que tem o nome Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Continuando a falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu quero mostrar para você que na abertura do segundo selo, a Bíblia diz que quando Jesus abre o segundo selo, saiu o cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Dentre os cavalos do Apocalipse, este é um dos mais tenebrosos, pois diz de uma época em que a Bíblia diz que vai acontecer terríveis e desastrosas guerras. Você imagina que o homem hoje tem o poder nuclear, de armas químicas e biológicas, capaz de destruir, como diz o historiador Gilberto Contrim, por mais de 15 vezes o mundo, se o homem quisesse. Imagine só que cada país tem a sua bomba atômica, e nesta época o cavalo e o seu cavaleiro, o cavalo de cor vermelha, ele indica velocidade, conquista, e o vermelho fala de sangue. Nesta época o vermelho será a dominação de um período sangrento, aonde as guerras vão assolar a humanidade. A Bíblia Sagrada prediz em Ezequiel, nas profecias, no capítulo de número 38 e 39, um tempo onde haverá grandes guerras, entre elas uma chamada Gog e Magog, aonde nações do mundo inteiro se levantarão contra uma nação, que é Israel, e então começará na terra uma época onde a espada é quem vai imperar, a espada da morte, a espada das guerras, e o sangue humano vai ser derramado. Esta guerra chamada guerra Gog e Magog, e a Bíblia diz que foi dada a espada para que os homens se matassem uns aos outros.
esse vai ser um período terrível, que a Bíblia diz que nunca houve, nunca haverá um tempo de grande tribulação como haverá nesta época. Jesus diz que nada vai se igualar ao que vai acontecer com a manifestação do cavalo vermelho. A espada, a morte, o sangue vai imperar nesta época tenebrosa do cavalo vermelho. Mas eu quero mostrar para você, caro amigo telespectador, a figura do terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto. A Bíblia Sagrada mostra que com a abertura do terceiro selo, a Bíblia narra com estas palavras, que quando Jesus abre o terceiro selo, João olha e vê um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E a Bíblia diz que este cavaleiro, ele marcha em uma velocidade assustadora, e com ele vem literalmente uma época difícil, aonde a Bíblia Sagrada mostra que o preto, cavalo preto, fala de um simbolismo de uma época negra, de uma época de escuridão, de trevas, uma época angustiante, uma época onde os homens vão passar as piores calamidades. Você sabe que a expressão tá tudo escuro, tá tudo negro, tá difícil, a coisa tá preta, é uma indicação de que não vai nada bem. Imagine nessa época profética que a Bíblia chega a dizer que nunca haverá um tempo de aflição ou grande tribulação como nesta época predita do cavalo preto. A Bíblia diz que vai haver dias difíceis, que vai haver fome, vai haver pestes, vai haver guerras, vai haver terremotos, e nesta época do cavalo preto, os homens vão se assombrar. A Bíblia diz que os homens vão desmaiar na expectativa e na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Diz a Bíblia que na grande tribulação o sol não dará a sua luz, a lua vai se tornar vermelha como sangue. Nesta época o mar vai se embravecer, e a Bíblia Sagrada prediz grandes e avultuados terremotos que vão engolir boa parte de nações, de aldeias, de povos. A Bíblia diz que aldeias, literalmente que ilhas, vão serem movidas e removidas do seu lugar. E isto, queridos, tudo é profecia do cavalo negro, um cavalo que marcha em marcha triunfal para a destruição dos homens que desobedeceram a Deus e da sua vida de pecado mergulhada naquilo que desagrada a Deus. E por fim, com a abertura do quarto selo, o pior de todos os selos, o pior dos cavaleiros, é o cavalo de cor amarela. Este cavalo é o ápice da dor, da tristeza, das lágrimas dos homens, pois a Bíblia o chama, este cavaleiro, intitulado de a morte. Cavalo amarelo fala da palidez. Você sabe que uma pessoa anêmica, ela fica, em outras palavras, quase que amarela, ela fica sem sangue, sem a cor da vida. Este cavalo, com o seu simbolismo da morte, a morte nesta época, ela vai dominar sobre o gênero humano. Nesta época, os homens estarão literalmente sendo ceifados pelos catastróficos juízos de vingança de Deus, da grande tribulação, da perseguição do anticristo, pelas pestes da terra, pelos terremotos, pelos juízos que serão descarregados dos céus sobre a terra na forma de gigantes pedras, blocos de pedras, meteoros e meteoritos que vão ser descarregados na terra, como está registrado em Apocalipse, capítulo de número 16. Pode ler lá, 16 de Apocalipse, versículo 20 e 21, onde a Bíblia diz e prediz aquilo que a própria ciência vem mostrando. Nessa época do cavalo amarelo, a Bíblia diz que a morte vai imperar. Então são diversos juízos, e a Bíblia diz que este cavaleiro, ele marcha com tanta destruição
que a Bíblia chega a narrar que 1/3 da população da terra da época vai ser literalmente ceifada. 1/3 hoje de quase 8 bilhões de pessoas seria mais ou menos 2 bilhões de pessoas, 2 e pouco bilhões de pessoas que literalmente iriam ser ceifadas. Imagine nesta época do cavalo amarelo, mas o pior ainda está por vir. A Bíblia diz que este cavaleiro do cavalo amarelo, ele arrasta consigo o inferno ou o Sheol. O que é isso, pastor? Significa que nesta época a desobediência do homem vai estar tão grande, tão assustadora, que as pessoas que literalmente vierem a óbito por causa do juízo, eles vão descer às profundezas do inferno, porque nesta época eles não vão receber a palavra de Deus, eles vão morrer e a morte ceifando vai levar as suas almas para a perdição eterna. Com isso, caro telespectador, eu quero mostrar para você que são sequências de juízos: cavalo branco, a manifestação do anticristo e a abertura da grande tribulação; cavalo vermelho, guerras que vão ser tragas, porque o anticristo é uma figura do diabo que vem para julgar a terra na forma de juízos de Deus; e terceiro, cavalo preto, que é o resultado das guerras, é a escassez de pão, de água, de trevas, de cataclismas no sol, na lua, nas estrelas e na terra. E o quarto cavaleiro, o resultado de tudo, das guerras, da fome, das pestes e de toda a ansiedade humana por desobedecer a Deus, o resultado vai ser a morte do quarto cavaleiro, e como consequência, uma morte sem Deus, uma morte sem Cristo, uma morte sem a palavra de Deus, claramente a condenação do inferno. É só você ler claramente essas profecias de Apocalipse capítulo 6 e você comparar com Apocalipse capítulo 13, e você vê que as profecias estão prestes a se cumprir, e nós devemos temer a Deus. Pastor, por que o senhor prega isso? Porque eu quero ver a sua salvação, eu quero ver você buscando a Deus. Os homens precisam serem alertados das profecias, para que não sejam pegos de surpresa. Você agora é um conhecedor da palavra de Deus, você agora passou a ouvir, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você estava na prática do pecado, se você estava na prática do engano, se você estava na prática da mentira, é tempo de se arrepender, é tempo de se converter. A palavra converter significa mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento. Aquele, diz a Bíblia, que bebia, não beba mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que adulterava, não adultere mais. Pois a Bíblia diz na profecia também de Apocalipse que aquele que é injusto cometa injustiça, mas aquele que é santo santifique-se mais ainda. Então, se você, amigo, caro telespectador, ouviu esta palavra, crê que ela é verdadeira, e você não quer perecer na grande tribulação, você não quer perder a sua salvação, se você quer se arrepender dos seus pecados, se você entende que Jesus está voltando e que nós precisamos da nossa salvação, se você entende que tem uma alma e esta alma precisa passar a eternidade junto com Deus, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus Cristo, entregar o seu coração a Jesus Cristo, confessando Ele como seu Salvador. Eu quero desafiar você para fazer uma oração comigo. Eu quero finalizar agradecendo a Deus e orando por você, por essa palavra que você recebeu e pela sua decisão de receber essa oração e de mudar de atitude. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai que está nos céus, eu quero te apresentar esta vida que está aí do outro lado da TV. Meu Deus, esta vida que está do outro lado, Pai, assistindo este televisor, eu quero clamar a tua graça e a tua misericórdia. Quero te pedir, Pai, que o Senhor visite ele, ela, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, que o Senhor possa trazer salvação, que o Senhor possa trazer libertação, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa, meu Deus, restituir aquilo que foi roubado pelo diabo, pois a Bíblia diz que o ladrão, o diabo, veio para roubar, matar e destruir.
que o Senhor possa arrancá-lo do fundo do poço, Pai, que o Senhor possa restituir o casamento, que o Senhor possa curar de enfermidade, que o Senhor possa visitar este lar e restituir, Pai, este relacionamento, esta família, que o Senhor possa arrancar das drogas, do adultério, da prostituição, do homossexualismo, Pai, da prostituição deliberada, que o Senhor possa visitar este lar e trazer cura, salvação, que esta vida que ouviu esta palavra possa crer no Teu Evangelho, possa obedecer e ler a Tua palavra e cumprir na sua vida, possa, meu Pai, usar da sua fé para alcançar a sua salvação a partir desta palavra e desta oração. Pai, eu abençoo a cidade de Rio Branco, eu abençoo cada lar que esta programação, Pai, tem sido recebida, cada coração, Pai, e alma que dilata-se diante desta palavra, que o Senhor possa trazer cura, libertação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço por este momento tão especial e eu abençoo no nome de Jesus cada lar e cada família, e que o Teu nome seja glorificado, um único nome entre todos os homens pelo qual devemos ser salvos: Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus, a solução do pecador, Jesus, aquele que liberta a alma do mais sedento, daquele faminto que precisa do pão do céu. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, que assim seja. Amém. Bem, caro amigo telespectador, você recebeu a palavra, recebeu mais uma programação especial no seu lar. Que Deus possa te abençoar. No próximo sábado, você já sabe, tem mais, no mesmo horário, 10h45 em diante, na mesma emissora, no SBT TV Rio Branco, o seu programa Voz Profética. E você já sabe, o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida e da sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus.